Olha o poder disso. Agora, uma coisa que eu fico curiosa é assim... Como que você percebeu isso na sua jornada? Porque eu queria entender um pouco mais da sua história. Você começou como comunicador, como psicólogo. E em que momento você percebeu que o autoconhecimento ia virar teu jogo? Eu fiz o meu primeiro curso de oratória com 16 anos. Meu pai, ele é comunicador, palestrante. Eu tava lá jogando videogame, daí ele parou na frente do videogame e falou assim, vai fazer curso de oratória comigo esse final de semana. E aí eu falei, não vou. Master System, Double Dragon. E aí eu falei, não vou, eu tenho um irmão mais novo, a gente tava jogando junto. Daí ele falou, não, você vai, esse final de semana tem curso de oratória, você vai fazer comigo. E aí eu falei, não vou, vai sim, sandalinha na mão, eu falei, não, tamo junto, é nóis, não precisa disso, é nóis. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi exatamente aquele curso, tá? Então, na verdade, eu lembro que o feedback final daquele primeiro treinamento que eu fiz, o instrutor virou pro meu pai e falou assim, olha, se eu fosse você, eu investia, porque ele tem talento pra comunicação. E aí, antes de responder a tua pergunta, eu sei que isso vai gerar uma dúvida em quem tá assistindo a gente. Todas as habilidades que a gente tem, existe a habilidade nata e a habilidade desenvolvida. Então você vai encontrar pessoas que são líderes natos, mas a liderança é uma habilidade que se desenvolve. Você vai encontrar comunicadores natos, mas a comunicação é uma habilidade que se desenvolve. Então, era mais ou menos que você diz, seu filho é um comunicador nato, invista, porque aqui temos um talento. E foi isso que meu pai fez, graças a Deus. Então, a comunicação na minha casa sempre foi algo natural. Eu digo que é importante a gente saber reconhecer o que é nato, qual a habilidade natural que temos na nossa família. Legal. Isso faz parte da herança familiar. E é importante a gente estar ligado nisso. Strider, beleza. Na minha família, a comunicação não foi algo natural. Ok, mas o que foi natural na sua família? Observe, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa. Por mais que esteja escondidinho, então vale a pena a gente se apropriar do que é nosso, porque é dentro da casa, Então, comunicação... Pra nossa família, ok. Então era básico, não era artigo de luxo, era o básico. A gente sempre... E quando meu pai não podia fazer um curso de comunicação oratória, eu comecei a ir sozinho e depois eu passava pra ele. Então era muito comum eu chegar em casa e ver meu pai estudando em pé sobre a palestra que ele ia fazer. Ele tava lá falando sozinho, a gente já sabia. E aí, pai, eu tô estudando. E eu comecei a participar e comecei a interagir e a gente começou a ter essa troca. Antes era só com ele. Então, ok, comunicação. Quando eu fiz a minha primeira graduação, eu fiz computação. Nada a ver, tipo assim. Nossa. Eu fui estudante de computação, ciência da computação. Então, pra mim era... E eu comecei a fazer computação, eu gostava muito de jogo de videogame. Eu falei, vou estudar computação porque eu quero jogar, então tamo junto. E não tem nada a ver, tipo assim. Cadê o jogo? Eu lembro de lógica, algoritmo, Java, Delphi, PHP. Como assim, velho? Cadê o jogo? Não tem. Eu falei, ok, beleza. No final da graduação, eu ia fazer uma outra formação e aí eu tive uma crise existencial. Aquela velha crise. O motivo que faz todo músico escrever uma música massa. Decepção afetiva. Quando você tinha? Cara, acho que eu tinha 21 anos. E aí eu tive uma decepção afetiva muito grande. E aí eu falei assim, putz, velho, essa decepção acabou me apontando pra um outro lugar. Eu fui acabar na psicoterapia. Na psicoterapia eu me encontrei e eu descobri a psicologia. Eu falei, eu quero mais disso aí. Eu não quero trabalhar com computador, não. Eu quero trabalhar com pessoas. E aí abandonei a carreira de computação e fui pra carreira de psicologia. Fui fazer vestibular. Qual que é o legal? É que no primeiro período de psicologia eu descobri a programação neurolinguística, que é a PNL. E a PNL, os dois fundadores da PNL é um cara de computação e um cara de psicologia. Eu falei, tá de brincadeira. Que doideira. E aí, pra mim, quando a galera me perguntava, Strider, deve ter sido um universo paralelo, nada a ver. Computação é uma coisa, psicologia é outra. Pelo contrário. Tipo assim, eu lembro que a sensação que eu tive foi, tá estudando a mesma coisa. Era uma continuação, a graduação. Porque o programador de software, você programa o software pra se comunicar com hardware. É uma linguagem. É uma linguagem. E a psicologia é a mesma coisa, é uma linguagem. Então, qual que é a treta? Imagina que as pessoas elas têm um hardware incrível. Você tem o Pentium Core Dual TV. Você tem o maior computador da galáxia à sua disposição. Todo mundo tem um, só que não sabe usar. Exato. Porque o que faz esse computador movimentar é a comunicação. É a linguagem. E quando a gente fala, poxa, como assim comunicação? A primeira comunicação, e pra mim a mais importante, não é a oratória, aquilo que eu falo pra você. Então, quando as pessoas buscam o curso de treinamento de comunicação oratória, e aí finalizando a tua pergunta só pra tu entender o gancho, aonde que o autoconhecimento deu match com a comunicação oratória? É que eu já tinha feito tanto curso oratório, já tinha ido pra tanto pau, já tinha palestrado tanto que teve hora que eu falei assim, peraí. Mas na verdade, a principal técnica de comunicação não é aquela onde eu vou te persuadir. Na verdade, a principal técnica é aquela que eu vou me persuadir. E aqui que tá a treta, porque na psicologia cognitiva comportamental, isso tem um nome, e o nome é crenças.
Uau! O sistema de crença que você instala em você no primeiro setênio, nas relações primárias com pai e mãe, é o que vão definir, se não houver uma intervenção, teu futuro. Então, o livre-arbítrio é questionável para psicologia cognitiva comportamental. Porque a gente entende que, na verdade, o padrão comportamental que as pessoas estão tendo hoje de sucesso financeiro e afetivo é uma repetição de um programa que foi instalado na infância, da crença. E é comunicação. Então é mais ou menos assim, é a resposta automática que você dá pra você quando alguém diz pra você, por exemplo, que não concorda com você. Não concorda com você, aí tem uma resposta automática. Poxa, eu não mereço. O que é que você diz pra você quando alguém diz pra você que você é feio? O que é que você diz pra você quando alguém diz pra você que você não merece? O que é que você diz pra você quando você tá diante de uma crise? O que você diz pra você é a comunicação mais bala, é o superpower de qualquer empreendedor de sucesso, por exemplo. Então, quando você vai estudar a personalidade, o perfil comportamental de pessoas de sucesso, a linguagem interna delas é completamente diferente da pessoa normal, mediana. O cara tem uma linguagem interna onde ele se valida, onde ele é positivo, onde ele se desafia, ele acha menos. Então, por exemplo, tava vindo pra cá, aí alguém perguntou assim pra mim: Strider, eu não consigo fazer nada porque eu sempre acho que não vai dar certo. A resposta é: esse é o problema, é que você acha e você não tem que achar. Porque se 80% do pensamento, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, 80% do pensamento de uma pessoa normal diária é negativo. Olha que doideira. Se a gente der um Google agora, vê se dá aí pra mim, quantos pensamentos automáticos a gente tem por dia? Acho que isso é 6 mil lavar o trem. Tá? Dá uma googada aí pra mim, só pra ter certeza. Então significa dizer que tu tem 80% de pensamentos negativos diários. Então tua vida tá sendo orquestrada e governada, quanto? 70 mil pensamentos diários. Eu tenho 70 mil pensamentos diários negativos, 70 mil pensamentos dos quais 80% é negativo. Dá uma média de quantos pensamentos negativos? Uns 60 mil próximos. Ah, isso, 60 mil. Mano, é muita coisa, velho. Imagina, então você tá jogando contra você 80% do tempo em que você tá conversando com você. Só que se tu fala muito, tu pensa muito mais. Então uma pessoa muito falante, vamos dizer, uma pessoa do tipo temperamento sanguíneo, que é mais falante. A pessoa é falante. Se ela fala, vamos dizer que ela fale 100 palavras, ela pensou pelo menos 1000. Só que dessas 80% é negativa. E vamos dizer que você encontrou um perfil, que é um perfil de sucesso. Então o cara conseguiu ter sucesso com 20% de pensamento positivo. Dá uma pausa. E se eu começo a converter essa quantidade de pensamento negativo em pensamento positivo, que tipo de pessoa me torna? Vocês entendem? Sim. Que tipo de pessoa me torna em 3 meses? E que tipo de pessoa me torna se eu faço um trabalho desse de 1 ano? Quais os benefícios que isso vai trazer pra minha vida na área de relação, afetiva, profissional, seja ela qual for? Imagina, como é que você seria, vamos se permitir, nesse momento, pensar, você que tá vendo aí, como é que eu sei, que tipo de pessoa seria se eu fosse um cara mais positivo? Se a minha linguagem interna ela fosse melhor, se eu me tratasse melhor, porque no final também tem isso, né? Então você para de achar, porque eu sei que se eu achar, eu vou ter uma tendência a 80% do meu achismo ser negativo. Então eu parei de achar, não tenho que achar porra nenhuma, saca? Eu tenho que ter certeza. Então às vezes a gente perde relacionamento positivo porque a gente acha: eu vou chamar o fulano pra sair. Não vou chamar porque o fulano é ocupado, né? Eu não dou nem direito do outro dizer pra mim que não quer, porque eu acho que ele não vai querer. E a gente se surpreende quando a gente coloca os nossos achismos em prova, saca? Então eu tenho uma coisa comigo assim que eu não tenho que achar, eu tenho que ter certeza. E pra eu ter certeza, eu vou lá ver. Será que isso aqui não aconteceu comigo assim no mercado digital? Eu achava que não era pra mim. Isso aí não é pra mim, mano, isso é coisa de picareta. Tá ligado? Eu não podia ver um anúncio do Érico Rocha, quer dizer, meu irmão, que negócio de picareta do caralho, velho, pelo amor de Deus. Aí eu falei, bloqueei, velho. Eu bloqueei o Érico Rocha. Porque eu achava que marketing digital era coisa de picareta. Eu fui o cara que no curso de psicologia, quando a gente começou a transição do curso presencial pra EAD, eu fui o cara que fui lá junto com o DCE, na frente da faculdade, fora EAD, fora EAD. Ensino à distância, uma balela, uma groselha, tira isso daí, a qualidade do ensino vai cair, tá ligado? Eu fui lá pra frente da faculdade. Tipo, anos depois tá lá e eu dizendo, não, volta EAD, é isso aí, tamo junto, é possível, saca? Então assim, mas se a gente não para pra questionar as certezas absolutas que a gente tem, a gente corre uma chance muito grande de ter uma vida merda. Isso em todas as áreas. Porque em maior ou menor grau, nós estamos replicando um sistema de crença que foi instalado em algum lugar. E aqui que é a treta, porque é aí onde estão os bloqueios. Bloqueio paterno, bloqueio materno, bloqueio de escassez, bloqueio de não merecimento, de não pertencimento, né? Então,
Quando eu olhei pra esse lugar, então eu já tinha um nível de comunicação muito acima da média, e agora eu tinha todo o embasamento da psicologia. Eu comecei a olhar pra esse lugar e comecei a confrontar, e comecei a dizer, entendi. Porque o que é uma sessão de psicoterapia? É você ajudar o teu paciente, o teu cliente, a ele encontrar a saída que é melhor pra ele. Então conversa interna. Tu ajuda o cara a ter uma conversa melhor com ele. Ele mesmo melhorar a relação com ele. E aí você começa a entender de limite, você começa a entender de autoestima, né? A maior parte das pessoas hoje tem dificuldade em gravar vídeos e tá na mão de todo mundo. De produzir conteúdo, de aprender uma coisa nova, porque eu acho que as pessoas não vão gostar. Porque eu tenho medo do que as pessoas vão dizer. Porque eu acho que as pessoas vão dizer algo negativo sobre mim. Porque eu quero ser validado. Porque eu quero agradar. Porque... Entende? Uhum. Então, se a gente se fizesse só esse exercício de tirar o eu acho e começasse a ter uma vida menos eu acho, ia ser top. Então, sempre no mundo do business. Sim. Mas eu tava num evento, eu perguntei, a gente tinha que dar uma pausa pro almoço, e aí o cara falou assim, Strahler, tem que liberar logo, porque eu acho que o restaurante vai fechar em 1 hora. Eu falei, mano, faz o seguinte, vai lá e deixa de achismo e descobre pra mim a hora exata. Chega lá, que horas fecha exatamente? Não tem que achar. Eu acho que foi bom. Não, vamos... Né? Quando você aplica isso, por exemplo, dia a dia, isso acontece muito. Por exemplo, eu fiz uma live e muitas pessoas gostaram. Eu falo, muitas pessoas quantas? Quantas pessoas tinham ao vivo? 30. Tu conseguiu perguntar pros 30 se eles gostaram ou não? Não, no final da live 6 pessoas falaram. Então não foram muitas, foram 6. E a mesma habilidade que a gente tem de generalizar pra cima, a gente vai generalizar pra baixo, inverte. Aí eu fiz uma live, muitas pessoas não gostaram. Muitas pessoas quantas? Aí o cara, 2. Tinham quantas? 30. Como é que muitas pessoas não gostaram? Foram 2 que não gostaram. Então, se a gente adapta a nossa linguagem, a gente melhora a nossa comunicação e deixa